o Livro dos Espíritos e a Gênese, ambas de Allan Kardec. Para lembrarmos que esse tema é um dos mais antigos, provavelmente, dentre os temas filosóficos que foram estudados, tentando entender onde está o bem e onde está o mal. Antes do século VII, ou no século VII a.C., os grandes filósofos gregos debatiam este assunto. Plátano, Pitágoras, Sócrates. Sócrates, mais recentemente, ou seja, 500 anos antes de Jesus, ele trouxe uma explicação de que o bem e o mal é apenas um estágio passageiro do espírito imortal. E ele, Sócrates, já explicava o processo de origem do espírito, de destino, exatamente como hoje a doutrina espírita o explica. Tanto que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele apresenta Sócrates como sendo um dos precursores das ideias espíritas. As polêmicas sobre o que é o bem e o que é o mal ainda perduram e influenciam todos nós. Existe aquela cultura de que Deus representa o bem e que existiria uma outra força distinta, separada de Deus, que representaria o mal. E que Deus estaria disputando as criaturas com essa força do mal. Essa, inclusive, é uma ideia que foi defendida por Zoroastro na antiga Pérsia, hoje o Irã, que influencia sobremodo as religiões atuais e principalmente as religiões cristãs ortodoxas. Porque é nítida a ideia que se passa entre os fiéis, nas pregações, nos cultos, de que existem duas forças comandando o universo, que seria uma força do bem, repito, representada por Deus, e a outra força do mal, representada por vários nomes, como Satanás e outros, Lúcifer e assim por diante. Isso é o que predomina nas religiões, de modo geral, e dentro do senso comum das criaturas. Mas Allan Kardec, questionando esse aspecto importante da filosofia universal, o bem e o mal, ele obteve explicações que são semelhantes às explicações de Sócrates e também às explicações dadas por Jesus. Aliás, quem mais trouxe a ideia do bem e do mal com valores humanos bem claros foi exatamente ele, o maior filósofo, por assim dizer, que é o próprio Mestre Jesus. Sócrates, ele foi condenado à morte, a tomar veneno, sepulcro, quando ele defendia as suas ideias espiritualistas de que o espírito surge ignorante, vindo de Deus, passando por um processo de várias existências, várias gênesis, vários renascimentos, que vai aos poucos adquirindo a sua natureza intelectual, criando a sua performance moral, e assim, com milhares de reencarnações ou renascimentos, o espírito estagiando no mundo espiritual a teoria, adentrando no mundo físico reencarnado para a prática, e assim sucessivamente, com o uso do livre-arbítrio de cada um, com a lei de causa e efeito funcionando para equilibrar tudo, é que o espírito vai, aos poucos, criando a sua natureza, criando a sua consistência de elevação. Por ter dito essas coisas, Sócrates foi considerado uma pessoa que fazia mal para a sociedade, especialmente para os jovens, que eram os seus principais discípulos. Como nós sabemos, Sócrates não deixou nada escrito, como Jesus também não, mas no caso de Sócrates temos Platão, que escreveu praticamente tudo que ele ouvia, que ele aprendera em relação ao que Sócrates ensinava. E é exatamente isso que Allan Kardec observa. Se você pega o que o Livro dos Espíritos ensina sobre todos os sistemas espirituais, a encarnação, inclusive o bem e o mal, nós vamos perceber que Sócrates já dizia isso ipsis literis. Allan Kardec chega a fazer uma comparação de textos de Platão
mencionando Sócrates, comparando com textos de Jesus e os textos atuais da doutrina espírita. Sendo assim, Kardec, inclusive, ele coloca que Sócrates e Jesus seriam os dois grandes precursores das ideias espíritas, aqueles que foram preparando o material para que nós pudéssemos amadurecer com o tempo e finalmente conseguir entender com maior profundidade essas lições universais. Há quase 2000 anos, foi Jesus quem veio ao mundo falar-nos novamente dessa questão. Exaltou o amor, a necessidade de se praticar o bem, de se desenvolver todas as virtudes, e ele afirmou, inclusive, que nenhuma das suas ovelhas irá se perder, dentro exatamente do mesmo conceito de Sócrates e o mesmo conceito da doutrina espírita, de que todos os espíritos nascem nas mesmas condições, recebem exatamente as mesmas possibilidades e todos vão, é uma questão de tempo, atingir a plenitude das realizações pessoais, na conquista do bem, de todas as virtudes originárias do amor. Resumindo, de que o amor é o começo de tudo, é o meio e também é o fim. É somente uma questão de tempo para nós percebermos isso. E Jesus, ele fez um trabalho de valor humano muito detalhado, quando ele exalta a necessidade de se desenvolver o amor aos adversários, a oração por aqueles que nos perseguem, pagar o mal com o bem. E assim, ele deixou a receita de como poderemos desenvolver a generosidade, a piedade, a compaixão. E o Espiritismo tem exatamente como meta principal o desenvolvimento do sentido ou do sentimento fraterno na criatura humana. De alargarmos as nossas compreensões acerca de todas as relações que nós temos com todas as pessoas. Sem querer, por isso, considerar que a doutrina espírita propõe que aceitemos tudo como coisa normal, como coisa correta. Não. Tem sim que se fazer uma distinção. As análises, as reflexões, os pensamentos devem refletir as possibilidades de percebermos onde estamos mais próximos do bem e onde estaríamos mais distantes do bem. Mas é exatamente aí que está a síntese do grande conceito filosófico espírita de bem e de mal. Ou seja, para a doutrina espírita, o mal não existe. Ele não tem residência própria, não tem força própria. O mal é apenas um estágio temporário daqueles que ainda não encontraram o bem. Para fazermos uma analogia, nós podemos dar um exemplo da lei física em relação ao calor e ao frio. Porque o frio, por exemplo, ele não existe. Só existe o calor. O frio é a ausência do calor. Quando uma geladeira ela resfria, porque existe um mecanismo que retira o calor, e uma vez não tendo calor, aí aparece a sensação de frio. Mas o frio ele não é um fluido, ele não é uma substância. Ele não é uma coisa concreta, só observada, analisada, porque o frio simplesmente não existe. Ele é só a ausência do calor. Do mesmo jeito, é o bem e o mal. Só existe o bem, o mal não existe. Então todos os seres humanos da Terra, fora da Terra, através das várias reencarnações, vão compreender isso. E assim, o mal não tendo existência própria, não sendo substancioso, ele não tem onde se sustentar. Por mais que alguém queira ficar empedernido na ausência do bem, haverá um tempo em que a pessoa se cansará de não buscar o bem. E a lógica natural da existência é que todos sintam que só poderemos ser realmente felizes, só poderemos estar completamente satisfeitos justamente quando desenvolvermos as boas virtudes. E foi exatamente o que Jesus fez. Nos orientou o tempo todo para que desenvolvêssemos as boas virtudes. E é o que o Espiritismo também faz. É impossível você adentrar um ambiente espírita, um estudo, uma palestra, qualquer atividade do movimento espírita, que não se pense exatamente em como poderemos nos aproximar cada vez mais de Deus, do amor, do bem, da generosidade. É este o grande foco da doutrina espírita. Assim,
Quando alguém se mantém distante do bem, temporariamente podemos dizer que essa pessoa é má. Né? Mas em relação assim, ao que seria a ausência do bem? O que é que concretamente a ausência do bem provoca no ser humano? Aí agora é onde entra Jesus novamente, como aquele identificador, aquele médico das almas mesmo, que observou o seguinte: quando a criatura não busca a Deus, a sua justiça, e quando falamos em justiça de Deus, temos que falar, a justiça de Deus é o amor. Quando nós não nos preocupamos com isso, de estarmos próximos de Deus, desenvolvendo o amor, um sentimento acaba se instalando temporariamente, como se fosse o frio da geladeira que perdeu o aquecimento do calor. Quando se retira o amor de dentro do coração humano e da mente, surge um congelamento espiritual. E esse congelamento, que causa frieza nas emoções, porque é exatamente a ausência do amor, chama-se egoísmo e orgulho. Então, toda vez que alguém tem ciúme, é porque ela está agindo sob o influxo do egoísmo e do orgulho. Se alguém tem inveja, se tem ambição, se tem ganância, todas essas reações são originárias dessa sensação congelante das emoções que Jesus muito bem identificou como sendo o egoísmo e o orgulho. E ele próprio, Jesus, apresenta-nos o aquecedor que vai nos tirar desse congelamento emocional, dessa frieza moral, dessa indiferença emocional. É justamente aquecendo-nos com a humildade e com a caridade. E aí deve estar o foco de todo cristão, especialmente todo cristão espírita, que tem essa informação de uma maneira muito clássica, muito categórica, muito objetiva, muito direta, sem rodeios, sem complexidades. É tudo muito simples. Por isso que não se concebe um espírita que não esteja o tempo todo preocupado em sair dessa condição diferente e congelante do egoísmo e do orgulho, para deixar que a humildade e a caridade prevaleçam, e assim a construção de energias renovadoras que vão ser concretas, reais, vão dar a formação psíquica do ser, vai ampliar as suas possibilidades como um espírito imortal que tem no seu DNA o amor divino, e assim, cada vez mais, envolvendo-se com a caridade, com a fraternidade, mais o espírito vai se sentir leve, iluminado, feliz, e é esta a síntese sobre o bem e o mal. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção. Boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema drogadição. O que seria isso? Seria o ato de usar droga. Seria qualquer vício que o ser humano desenvolve em usar uma droga. E o que é droga? Droga é qualquer substância que tenha a capacidade de alterar as funções biológicas e bioquímicas das células vivas. E essas drogas a gente conhece como lícitas e ilícitas. As drogas lícitas são aquelas que são permitidas produzir e ser comercializadas. Normalmente a gente só associa as drogas ilícitas às medicações que são usadas de forma terapêutica e tratamento de saúde. Mas também podemos citar o álcool e o tabaco, que prejudicam a saúde, mas são drogas lícitas, permitido o uso na nossa sociedade, por exemplo, mas em outra sociedade, como a muçulmana, o álcool não é permitido. Já as drogas ilícitas são aquelas drogas que não são permitidas nem sua produção, nem sua comercialização, e que normalmente elas trazem muitos malefícios ao corpo do ser humano. E são diversas as drogas existentes, mas nós podemos citar as mais comuns, como a maconha, a cocaína, o êxtase e o crack. E por que a gente vem falando lembrar desse tema? Porque a gente sabe que as drogas hoje é um problema de saúde pública em todo o mundo, e também um problema social e espiritual. É comum a gente debater sobre a questão social da droga, a questão educacional da droga, mas pouco se vê
talvez seja mais complexa de ser compreendida e tratada do que as físicas, né? Então, a Organização Mundial da Saúde informa que 10% das populações que vivem nas áreas urbanas de todo o mundo, elas utilizam de forma abusiva algum tipo de droga, algum tipo de entorpecente. Então, isso é uma coisa muito grande, né? 10% de toda a população das grandes cidades usa algum tipo de droga e de forma abusiva. E, além disso, a gente pode lembrar do álcool, porque o álcool é uma droga que é permitida usar e ela é facilmente, ela tem tanto o adulto, a gente sabe que ela é permitida ser vendida e comercializada para as pessoas maiores de idade, 18 anos. Mas a gente percebe e vê na nossa sociedade a facilidade que a criança e o adolescente tem o acesso à droga. Mas, principalmente, o grande problema dela é onde que ele tem maior acesso à droga, maior contato com essa droga nos seus lares, na casa dos seus amigos, dos seus familiares. Então, nós ainda não despertamos para os hábitos não saudáveis que estamos dando aos nossos filhos, aos nossos mais próximos, usando esse tipo de droga. Por que essa preocupação? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, divulgou que uma das drogas que os jovens brasileiros mais usam é o álcool. E esse álcool é o que mais aproxima, é o que abre a porta para o uso de outras drogas. E nós achamos que é normal beber, consumir bebida alcoólica. E não se desperta para proibir para os nossos jovens. Por quê? Como é que a gente vai ter moral de proibir o uso se a gente faz uso? Se os pais fazem uso? Então, é uma coisa que não tem muito fundamento. Porque a gente proíbe uma coisa que é mal se a gente não faz uso. Então, a gente tem que lembrar que o exemplo, às vezes, educa mais do que os discursos. Porque os dois têm que andar consonantes. Não adianta falar que não deve fazer uma coisa e fazer. E também existe uma tendência mundial de que as drogas têm sido usadas de uma forma mais precoce. A Unesco divulgou um dado de que, a uma média de 13 anos de idade, as pessoas, os jovens, já começam a usar algum tipo de drogas. Então, a gente sabe que as drogas elas trazem muitos prejuízos para o nosso corpo físico, principalmente porque ela isola a pessoa, o usuário, do seu contato social. Ela traz sérios danos ao nosso físico, porque no primeiro momento a droga ela traz um estímulo, ela traz uma sensação de euforia, de bem-estar, que são, na verdade, falsas impressões que se tem da droga. Mas, com o tempo, aquilo que é pouco, as pessoas começam a usar pouca droga e se sentem bem com isso. Mas, com o tempo, o organismo vai se adaptando e eles têm que usar mais. Então, começa a ter a dependência e o vício. E é nessa dependência e o vício que traz os grandes males. E também a gente pergunta assim, por que tem pessoas que usam drogas e conseguem levar uma vida normal, ter uma vida social normal, e outras que no primeiro contato já se tornam viciados, dependentes? A ciência ela já percebeu isso, já discutiu isso, mas não trouxe uma resposta para isso. Mas o Espiritismo, explicando a reencarnação, ele consegue dar uma resposta e diz que tudo que a gente faz de ruim para o nosso corpo traz uma consequência para o nosso espírito. E todo o mal que a gente faz para o nosso corpo fica gravado no nosso espírito e no nosso perispírito. Então, as sensações e os vícios e as tendências que nós desenvolvemos durante uma vida, durante a encarnação, elas ficam registradas no nosso corpo espiritual. E aí, numa próxima encarnação, quando a gente tiver contato com aquilo, vai despertar, vai potencializar o prazer, o gosto por aquilo que a gente já viveu. Então, talvez essas pessoas que têm facilidade de se tornar viciados, porque foram espíritos que já teve esse hábito de usar drogas em vidas anteriores. Então, sabendo que droga faz mal para a saúde, que droga não é bom, o próprio nome droga é usado
no sentido de coisa ruim, de coisa que prejudica. Então, por que as pessoas fazem uso de drogas? Primeiro se diz que é talvez pela fragilidade humana. O ser humano se sente muito frágil e busca algo que possa lhe dar coragem, que possa lhe estimular. Outra vertente é um anseio, uma coisa que ele não acha em lugar nenhum, em sentimento algum, em posse nenhuma. Então vai em busca daquilo que ele não consegue encontrar no seu dia a dia. Leva ao uso de drogas. Uma fuga da sua realidade, fuga de si mesmo, que na verdade, no fundo, é fuga dos seus problemas pessoais, dos seus dramas íntimos, dos seus dramas morais. Então ele vai atrás achando que aquilo vai resolver os seus problemas morais. E talvez o jovem por curiosidade, por influência de amigos. Mas são diversos os motivos que levam os seres humanos a drogas. Mas todos eles perpassam pela questão do desequilíbrio emocional, do desequilíbrio familiar, da falta de, talvez, de compreensão do que é a vida, do que é Deus, a falta de um princípio religioso. E a questão da droga deve ser analisada em vários aspectos, porque a gente sabe que ela é muito complexa. No aspecto físico, a gente pode lembrar os males físicos que ela traz para o nosso corpo. Porque normalmente ela vai destruir todo o nosso sistema nervoso, que é onde ela atua, onde a atuação das drogas ativa principalmente o neurotransmissor chamado dopamina, que quando se libera esse neurotransmissor, essa dopamina, que o ser humano sente no momento de usar a droga, vai sentir esse bem-estar, essa euforia, essa alegria momentânea. Então, primeiramente, começa a se destruir o nosso sistema nervoso, o nosso sistema central, que é onde se consolida a inteligência, os pensamentos, a razão. Depois, a gente também pode ver que as pessoas que são usuárias de drogas, normalmente elas desenvolvem algumas doenças mentais, demência, porque o sistema neurológico, o sistema nervoso vai ser prejudicado pelo consumo da droga. Como também doenças respiratórias, porque na maioria delas são inaladas, são fumadas, então tendem a ter grandes problemas respiratórios devido a isso. E na questão psicológica, a pessoa se torna realmente dependente, ela não consegue mais ver razão sem aquilo, porque é um vício. É um vício, o corpo, quando sente falta, ela precisa ir atrás daquilo que lhe dá prazer. Se nada da vida estava lhe dando prazer, se nada na vida estava te trazendo bem-estar, e aquele uso daquele produto te trouxe o bem-estar, então ela vai buscar essa sensação. Por isso que inicia, é bom, usa, mas não satisfaz. Depois quer de novo, e a questão social, que a gente já sabe, a complexidade da questão social, tanto no âmbito da saúde, que nós não temos um sistema de saúde preparado para atender os usuários de drogas, os pacientes de drogas, usuários de drogas, da forma que eles precisam. Eles precisam de psicólogos, eles precisam de psiquiatra, eles precisam de terapias que o nosso sistema, ainda que particular, também não fornece de forma adequada para esses pacientes. Porque a desintoxicação é um processo difícil. E nós vamos entender também por que é um processo difícil. Não só por causa da questão física, mas também pela questão espiritual. A droga, ela é hoje o maior promovedor da violência. A gente sabe que esses usuários, normalmente, ou a maioria deles, são de classe social baixa, com pouca escolaridade, porque começa a usar droga, deixa de estudar, para de ter uma vida ativa, e aí, o que é que vai alimentar o vício? É roubar, é matar. Então, a droga traz muita violência para o mundo. Isso, antigamente, há uns 20 anos atrás, era coisa de cidade grande, mas hoje, infelizmente, faz parte da realidade de todos os centros, pequenos ou grandes. Até da zona rural, a gente já ouve falar na invasão da droga, na destruição da paz, da tranquilidade daquele lugar. Então, no lado social também, a gente percebe que tem uma grande deficiência, a educação não é capaz de transmitir os valores, a família não é capaz de transmitir
os ensinamentos adequados, principalmente porque elas não têm os hábitos morais elevados para educar aquele ser que está com eles. E, além dessa violência, além dos problemas de saúde, tem a questão dos tráficos, da criminalidade que envolve tudo isso. E difícil de se resolver, porque não depende de um setor só, não depende só do governo, depende de todo um conjunto, de uma sociedade envolvida para tentar resolver o caso de uso de drogas, que perpassa muitas vezes longe da questão econômica, longe da questão estrutural, organizacional. Então, chegando ao que mais nos interessa nessa noite, o aspecto espiritual da droga. O que acontece? Quando a pessoa é usuária de droga, normalmente ela nunca está sozinha. Porque quando um espírito desencarna sendo usuário de droga, normalmente ele está num nível energético, num nível de vibração muito desequilibrado, muito próximo das coisas ruins, do mal, e ele normalmente vai continuar, porque a gente sabe que a vida não acaba, sentindo essas necessidades de quando ainda encarnado. Então, o espírito, ele vai ter a necessidade de usar droga, vai ter a necessidade de viver naquele ambiente. E onde ele vai achar isso? Se o espírito não consegue fumar, não consegue cheirar o cocaína, então ele vai se aproximar das pessoas encarnadas que fazem uso de drogas. E vai fazer aí uma verdadeira obsessão. E vai criar um vínculo do encarnado para o desencarnado. Porque um vai necessitar da energia do outro. E normalmente é mais de um espírito desencarnado que fica atrelado ao usuário de droga, a um usuário de droga. Esse espírito, como ele reconhece? Quando a pessoa faz uso da droga, ela libera uma energia que parece uma fumaça, uma coisa negativa que o espírito desencarnado percebe e reconhece de longe. Então, atrai aqueles espíritos, porque ali ele vai inalar o que ele estiver usando, ele vai fumar o que ele estiver usando e, principalmente, sentir todas as sensações que o espírito encarnado está sentindo. Então, vira uma obsessão, um pelo outro. Tanto o encarnado quanto o desencarnado, que passa a influenciar cada vez mais aquele encarnado a usar drogas. Por isso que, às vezes, só o tratamento médico não é suficiente, porque como é que vai? Desintoxica o corpo físico, mas o espírito está ali. Os espíritos obsessores, eles não têm conhecimento e ali existe uma energia, um envolvimento muito grande do mundo espiritual com o mundo carnal, em relação de todas as coisas, mas principalmente dessa energia que envolve as drogas. E essas drogas trazem por espírito um efeito devastador. Porque a gente sabe que tudo aquilo que atinge o nosso corpo, em algum momento ele vai atingir o nosso corpo espiritual. E tem drogas que ela consegue atingir diretamente a nossa energia, os nossos campos vibratórios. Por isso que causa tanto desequilíbrio no ser humano. E vai existir uma mistura de energia desse encarnado e desse desencarnado, porque um necessita da energia do outro para conseguir dar continuidade ao processo de droga. Então vai causar esse desequilíbrio energético no desencarnado que torna cada vez mais difícil se libertar das drogas. Além de todas essas doenças que a gente já falou, né? Então, como a gente disse que o espírito ou tudo que nós fizemos com o nosso corpo vai ficar registrado, às vezes esse espírito, esse usuário de droga desencarna e nem teve tempo ainda de desenvolver as doenças, mas aquilo está registrado no seu perispírito. Então, quando ele desencarnar, ele vai ter que expurgar aquilo. E daí que nasce tantas pessoas com problemas mentais, com problemas psiquiátricos, com problemas respiratórios, com problemas gastrointestinais, porque a droga também é bastante absorvida nessa região. E não se sabe explicar porquê, mas aí vem a explicação. Foram usuários de drogas que fizeram mau uso do seu corpo físico e agora precisa resgatar, precisa espiar aquele mal feito que fez com o seu próprio corpo.
Então, quando esses espíritos encarnados e desencarnados, eles se comunicam, eles se interagem por um padrão de pensamento muito mesquinho, muito negativo, muito ruim. Existe esse intercâmbio entre os dois mundos mais do que a gente possa imaginar, da influência dos espíritos inferiores com os usuários de drogas, que normalmente são pessoas vazias que já foram em busca da droga para preencher algo que ele não sabe o que é. Então, se ele não tem noção do que está nele, ele vai ter noção do que é dele, do que é o amor, dificilmente não. Então, maior oportunidade para esses espíritos imperfeitos, esses espíritos também viciados, porque eles são viciados mentalmente, se interagir com eles. No livro Amanhecer de uma Nova Era, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, narra diversas histórias de uma equipe de espíritos protetores elevados que vieram à Terra nesse momento de transição planetária que está passando por várias dificuldades. E em uma das suas operações, dos seus trabalhos, foi visitar uma zona umbralínica, dizendo assim, na Terra, que era justamente uma Cracolândia. Eles, os espíritos, narram nesse livro a miséria moral que existe nesses ambientes, o descaso, o desrespeito que existe com as próprias pessoas em relação a elas. Crianças, jovens, homens, mulheres se prostituindo, se desrespeitando, brigando por um resto de droga, brigando, se matando por dívidas de drogas, brigando por lugares, por pontos naquele ambiente que seria melhor para oferecer a droga, para comercializar a droga. Então eles narram com muita tristeza, com um sentimento de muita compaixão daquilo ali, que são as cracolândias que existem, só nas grandes cidades não, existe na nossa cidade, lugares onde as pessoas se reúnem para fumar drogas, principalmente para usar drogas no Brasil. O crack que se alastrou na nossa sociedade por ser uma droga barata, facilmente viciante e tomou conta da nossa sociedade. E lá os espíritos eles narram que é simplesmente um lugar horrível, terrível. A imagem espiritual que tem ali é uma imagem negra, fétida, com espíritos que já perderam a sua configuração humana, de tanta imperfeição, de tanto mal que existe no seu perispírito. Com enfermidades morais, com enfermidades corporais, que muitas vezes nem possam ser reconhecidos como homens que eram antes. Espírito com formas de animais, tudo diante do quê? De tudo adquirido pelo desenvolvimento do uso da droga, dos sentimentos negativos, da mente vazia, da falta de Deus, da falta de amor, que tornaram seres distantes de tudo, distantes do próximo, quanto mais de Deus. E eles lamentam muito, e naquele momento de visita, eles fazem uma oração, um trabalho de limpeza, tenta fazer um trabalho de limpeza espiritual ali, para dar ajuda, assistir aquelas pessoas e espíritos em profundo sofrimento. Eles associaram aquilo a um verdadeiro inferno na Terra. E seria ali, talvez, o local de maior prova da nossa inferioridade moral. Porque nós outros sabemos, passamos por ali e nada fazemos por eles. Porque eles falaram, pensar, se Jesus ali estivesse, iriam julgar-nos como nós fazemos? Porque com certeza nós também, em outras situações, em outras encarnações, já tivemos em situações parecidas. Mas hoje nós tratamos com indiferença, com desamor o outro. Julga porque é vagabundo, porque não presta, porque é assim. Mas é uma questão de imperfeição moral, talvez maior do que a nossa, talvez não. E talvez até ainda nessa existência nós podemos nos deparar com uma situação dessa. E aí eles conseguem, com muita dificuldade, mas emanar muito amor, e conseguem resgatar alguns espíritos sofredores para tratamento
no plano espiritual maior. E observa lá também uma descarga negativa muito grande. Então, diante de tudo isso, o que é que a gente pode refletir para levar para as nossas vidas? Que é preciso a gente ter humildade para compreender o outro, ter humildade para aceitar, porque muitos pais, muitas famílias percebem que seus filhos estão indo pelo caminho errado, mas não têm a compaixão de orientá-lo, devido aos julgamentos sociais, devido achar que aquilo nunca pode acontecer com eles. E na verdade nós somos todos vulneráveis a todos os males que existem na Terra, porque nós somos espíritos imperfeitos. Então que possamos nos despertar para corrigir aqueles que estão sob nossa proteção no momento mais adequado, no momento mais oportuno, que é na fase da criança, na fase da adolescência, que está sendo informado a sua dignidade, a sua personalidade, e buscar orientá-los, aceitar que, se caso existe algum vício, tratar da maneira mais rápida, da maneira mais amorosa possível, porque sabe que o restabelecimento desses viciados é muito difícil, precisa envolver muito amor, muita energia positiva, muita compaixão, e que na maioria das vezes nós não conseguimos desenvolver com tanta potencialidade esse sentimento pelo outro, ainda que seja filho, ainda que seja parente. E também o Divaldo Franco, em uma de suas palestras, diz que a gente precisa nos prevenir para que esse mal não chegue até nós. Que nós possamos educar os nossos filhos nas nossas religiões, que nós possamos dar bons exemplos, hábitos saudáveis. Porque, como já foi dito, se o álcool é a droga que mais abre as portas para as outras drogas, e nós oferecemos isso em festas, em almoços de família, em reuniões nas nossas casas, nós estamos levando os nossos pequenos ao caminho da droga, de uma forma muitas vezes ignorada, porque às vezes nós não pensamos dessa forma. Então chegou o momento de refletir o que é certo, qual o caminho que deve ser seguido para evitar, prevenir que as drogas entrem em nossas vidas, porque é muito difícil. O Espírito vai levar isso para uma grande eternidade, porque até ele despertar para o amor, aceitar, se perdoar, vai ser um pouco complicado e vai atrasar a sua evolução espiritual. E não é isso que Deus quer para nós. A gente sabe que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. E que o tempo é curto, nós já estamos num momento de transição. Só vão ficar os escolhidos. Os escolhidos diante das nossas atitudes, diante dos nossos atos. Então, a mensagem de hoje foi essa, que a gente nos desperte, não só para o que é nosso também, mas para a nossa sociedade. Que a gente possa colocar em nossas orações diárias esses irmãos em sofrimento moral, esses irmãos que necessitam de ajuda, essas famílias que sofrem, não só pelo uso da droga, mas também pelo preconceito, pela discriminação social, por um de seus queridos que estão envolvidos neste mundo